Boa tarde. Fazendo agora nossas reflexões semanais, e agora na liturgia, uma reflexão rápida, né? Hoje é domingo de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que reavivou a fé dos apóstolos, né? E foi muito importante esse movimento na época, porque a partir daí o cristianismo ganhou mais força e acabou dominando todo o império e mudando a história. Ele se propagou muito fortemente e de uma maneira assim inesperada, que um grupo de poucas pessoas na Judéia acabou contaminando todo o império, que acabou com Constantino cedendo, né, ao cristianismo. É um fato já por si só de tendências milagrosas, como que aconteceu de um país, como se nós fôssemos pensar numa população aqui do interior de Goiás, dominar o mundo todo e chegar a mudar Estados Unidos e Europa. Isso que aconteceu. Então foi por conta dessa. E trouxe muita esperança para o povo que vinha já de uma época, a época antiga, a Idade Antiga, é uma época característica pelo domínio de governos tiranos, centralizadores, não tinha democracia, eram impérios, imperadores vistos como deuses e guerras sem fim, chamadas guerras intestinas, né? É uma guerra do interior da pessoa e que não parar, parece que não tinha um jeito de controlar. O intestino, ele dá um controle, mas quando ele desarranja, né, é algo bem, vamos dizer assim, perturbador. Nesse sentido, as guerras intestinas do mundo antigo. E quem mais sofria eram as populações pobres, os escravos tinham escravidão. O cristianismo, sua mensagem de libertação, e no contexto em que ele surgiu do judaísmo, o judaísmo era uma população que historicamente eram escravos, né, de outros, sempre teve período de escravidão, teve período de escravidão no Egito, segundo a história bíblica, a escravidão no exílio da Babilônia e agora a escravidão junto com no período do Império Romano, né, de dominação. E o cristianismo, com essa proposta, né, ele mudou. E mudou tanta mentalidade que chegou Constantino, que aboliu a escravidão, segundo a história, né, no Império Romano. Aí passou a ter a questão da servidão. Mas o servo, ele tinha, né, um avanço, porque o servo não é igual o escravo, que era amarrado, acorrentado e castigado. Não tinha mais isso. Isso acabou. O servo tinha direito a uma casa, tinha direito a um pedaço de terra em que ele plantava e alimentasse de lá. Apesar de fazer algo que é conhecido aqui no Brasil como um regime de meia com o patrão, não, ou nem meia não é, né? Aqui fala meia, né? Mas ela era mais, a maioria do produto era entregue, mas por conta das questões cristãs e da condenação da morte, da ajuda, os senhores davam direito a ele um pouco daquela produção para ele praticamente não morrer de fome, né? Então houve um certo avanço. Então foi um período de esperança. Nós estamos voltando dentro daquela nossa visão cíclica da história, parece nessa época antiga, né? Dos políticos personalistas, imperadores, hoje não são considerados deuses, mas se acham porta-voz
de Deus, que principalmente da nova direita, né, todos eles têm um apelo à questão da divindade como uma fonte de garantia de seus governos. Isso na história nunca deu muito certo. Cristo mesmo fala, meu reino não é desse mundo. A Jerusalém dele, ele perguntou, é agora que vai restabelecer o reino de Israel? Que um reino aqui, né? Aí ele fala, meu reino não é desse mundo. Depois Paulo, no Apocalipse, eles falam a Jerusalém que desce do céu. Não é aqui, né? Apesar de ter que melhorar isso aqui. Que estive fome, deste comer, tive sede, fui prisioneiro. Aquela passagem de Cristo sobre o julgamento final é um julgamento que é aqui. Então, isso implica que se deve criar uma situação de bem-estar, de igualdade, de fraternidade aqui para merecer essa Jerusalém celeste, né? E o Espírito Santo é que reavivou essa festa e ao mesmo tempo que deu força ao povo para o povo cristão do início, os primeiros cristãos, né, a se manterem firmes em sua fé, que abalou e destruiu o império e mudou na época. Boa tarde.